Pronto. Então, vamos começar a gravação aqui da nossa aula. A primeira coisa que a gente vai falar hoje é sobre remuneração, tá? A remuneração, no primeiro momento, a gente precisa entender a diferença entre remuneração e salário, tá? E aí, o salário é uma das parcelas da remuneração equivalente ao valor que foi pago diretamente pelo empregador ao empregado, tá? Como contraprestação decorrente da relação de emprego. Já a remuneração é o conjunto de todas as verbas recebidas pelo empregado como contraprestação, pelos serviços prestados, abrangendo o que é pago pelo empregado, salário, e também por terceiros, gorjeta, certo? Então vamos lá, salário é específico, remuneração é gênero, ou seja, o salário está dentro da remuneração, tá? A remuneração é além do salário, elas são as outras composições, as gratificações, as gorjetas, todos os outros adicionais que são descritos no contra-cheque, né, os benefícios recebidos pelo funcionário, compõem remuneração. Característica do salário. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o salário ele tem a natureza forfetária, ou seja, ele é previamente estipulado entre as partes, independentemente do resultado da atividade empresarial, né? Isso daqui eu até coloquei aqui mais adiante, que o empregado tenha certeza de quanto deve receber, não assumindo o risco do negócio. Tá? Isso aqui é até uma das características que a gente falou sobre a pessoa jurídica, né? Que na verdade é ele quem assume o risco do negócio, não o empregado. Então, forfetário é que o funcionário, independentemente de qualquer coisa, ele sabe que ele vai receber e quanto que ele tem que receber do salário. Tem natureza alimentar, ou seja, o salário, em regra, é a fonte da subsistência do trabalhador e da sua família. Ou seja, ele precisa dessa renda, ele precisa de receber esse valor para que ele possa subsistir, para ele possa ter condições de sobreviver, de se manter, de ter condições mínimas, né, para subsistir, né? O subsistir é o fato dele ter a possibilidade de ter os seus recursos para garantir alimentação, saúde, vestimento, higiene, certo? Então, por conta disso, a natureza alimentar significa que o salário ele é privilegiado. Ou seja, em caso de falência do empregador, os créditos trabalhistas gozam de preferência exatamente em razão da sua natureza alimentar. Ou seja, se a empresa está entrando no processo de falência e, embora declarada, as primeiras verbas de serem pagas são as verbas trabalhistas. Claro que o salário compõe, né, essa prioridade. Então, se a empresa deve muitos fornecedores, muitas pessoas, sempre que vai ter prioridade no pagamento, né, que vai ser o primeiro a ser pago, vão ser as verbas trabalhistas. No caso aqui, o salário, certo? Características do salário, ainda a gente falando aqui sobre a indisponibilidade, né? Ou seja, o salário ele não pode ser objeto de renúncia. Se o funcionário abrir mão de receber salário, né, aí ele deixa de ser empregado. A gente viu as características do empregado, que uma delas é a onerosidade, certo? Que ele necessariamente precisa receber um pagamento sobre isso. E tem aqui a questão de que, assim, aqui o salário, né, ele não pode ser objeto de renúncia ou transação prejudicial ao trabalhador, no contexto da relação de emprego. Como assim? O funcionário ele não pode deixar de receber o salário, né, como um todo. Como assim? Eu sou funcionário de uma empresa e digamos que eu faço uma negociação numa empresa para adquirir um determinado material. Eu não posso comprometer 100% do meu salário para receber o pagamento deste material, certo? Por exemplo, um exemplo muito comum. Sou funcionário de uma empresa, o meu salário é R$ 3.000. E aí, né, como meu salário é R$ 3.000, eu comprei da empresa uma moto. Ela tinha uma moto para vender, eu comprei. E o valor da moto era R$ 3.000. Quando chegar no dia de pagamento, ela simplesmente não pode descontar os R$ 3.000 da minha conta, né? A gente vai até ver, acho que mais adiante, sobre a questão de que o salário, de que ele necessariamente precisa ser pago, 30% do valor dele tem que ser pago em espécie, em dinheiro, certo? E o restante, os outros 70%, eu posso comprometer para esse tipo de transação, certo? Então, a empresa ela não pode descontar 100% do salário do funcionário. E aí, logo em seguida, vem a periodicidade, que é o pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade de trabalho, não devendo ser estipulado superior a um mês, salvo no que concerne as comissões, porcentagens e gratificações.
Isso aqui diz respeito do seguinte, de que um salário, para ser pago, ele não pode ser superior a um mês. Como assim? Não ser pago, desculpa. A contabilidade dele, o período estipulado. Como assim? É o fato de que assim, eu não preciso trabalhar 45 dias para receber um salário, eu não posso. Né? Existem condições de que as empresas fazem inferior a 30 dias, né? Que é normalmente um mês. Que, por exemplo, trabalha 15 dias e recebe a quinzena. Né? Trabalha 10 dias, eu recebe a dezena. Ou trabalho a semana e recebo por semana. Tem várias modalidades de pagamento. Entretanto, eu não posso receber, né, por um período superior a 30 dias. E tem a questão da continuidade, né, o pagamento não é intermitente, persistindo durante a execução do contrato de trabalho. Ou seja, enquanto eu for funcionário da empresa, eu necessariamente preciso ser, como é que eu posso dizer? Eu preciso o salário precisa ser pago, precisa ser recebido pelo funcionário, né, enquanto se perdurar o contrato. Esse aqui só botar um asterisco, né, essa questão aqui da continuidade, pelo contrato intermitente, que no caso ele abre a possibilidade para que, né, outras circunstâncias possam ser feitas, né, de que, porque assim, no contrato de... Só um instantinho. Vai. No contrato intermitente, o funcionário ele recebe proporcionalmente ao que ele recebe, ao que ele trabalhar. Se ele trabalha 15 dias, ele recebe proporcional aos 15 dias. Se ele trabalha 10 dias, 10 dias. Trabalha 30 dias, recebe pelos 30 dias. Agora, se não trabalha, também não recebe, certo? Essa é uma modalidade nova de contrato de trabalho que foi inserida através da reforma trabalhista para tirar aqueles trabalhos usuais, né, da informalidade. Tem a natureza composta, né? Aqui uma das naturezas que é, ou seja, que é composto por salário base mais sobressalários. Quais são os sobressalários? São os adicionais, adicional noturno, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, adicional de penosidade, e por aí vai. Além, né, do próprio salário em si. Então ele tem o salário, ele necessariamente ele tem natureza composta, né, que isso é com base em todos os vencimentos líquidos pagos ao funcionário. Tendência à determinação heterônoma, fixado por agente externo estranho à relação de emprego, ou seja, o salário ele tem a possibilidade de ser determinado, né, por uma pessoa estranha à relação. Como isso acontece? O exemplo é claro. Convenção coletiva de trabalho. Quem determina qual é o salário do funcionário é um terceiro estranho à relação de emprego. Não é nem o empregado nem o empregador, e sim um sindicato representado, né, sindicato dos trabalhadores, que criam uma norma, né, um caso, ou seja por dissídio, ou seja por acordo, ou seja por convenção coletiva de trabalho, que criam, né, os parâmetros para que sejam feitos os pagamentos de salário aos funcionários. E aí tem aqui a forma de produção de pagamento de salário, que ela pode ser de três formas. No caso, por questão do tempo, que é a mais comum, né, que é aquela que significa que você trabalha um mês e você recebe pelo mês trabalhado. Tem a que é por produção, que aí, nesse caso, não interessa o tempo que você gastou, né, para produzir, mas é assim, o número de produtos produzidos, sendo que seu salário resultará na multiplicação do total do produto pelo valor unitário do produto produzido. Ou seja, se eu sou contratado para desculpa, para produzir 50, sei lá, 50 carros, e aí eu só produzi 20, eu vou receber proporcional à produção de 20 carros, não dos 50. Então, é uma questão de produção. Preciso fabricar 1000 componentes, né, e recebo por cada componente fabricado. Só consegui receber a metade, então vou receber proporcional ao que eu produzi. E tem aqui, né, da questão por tarefa, que, né, dado ao empregado em uma determinada tarefa, que é dado ao empregado uma determinada tarefa para cumprir numa determinada unidade de tempo. Mas caso termine antes do final do tempo, poderá continuar trabalhando e receber uma parcela extra ou ser dispensado, retornando somente no início da próxima unidade de tempo. Como assim? Sou contratado. Esse aqui é muito comum da questão do contrato intermitente, né?
Se o contrato intermitente ele fala, olha, eu vou te passar uma tarefa aqui, quanto que eu vou te pagar pela tarefa? Vou te pagar tanto por dias trabalhados. Se, né, qual a estimativa? A estimativa é uma semana. Ok, eu vou fazer um trabalho de soldador numa empresa, né, e a estimativa é de fazer uma semana. Se eu faço isso em 4 dias, o restante eu sou dispensado, mas irei receber pelos 4 dias, pelos 5 dias, né, uma semana contratados, entendeu? E aí tem a questão das formas de pagamento de salário, que pode ser em dinheiro, né, que é a regra, é cheque ou depósito bancário, né, que aí a questão do cheque tem a situação de que tem que ser nomeado, né, e o depósito bancário, que se tornou, né, a grande preferência, né, por conta de segurança e tudo mais, as empresas, elas encaminham os funcionários para abrir conta bancária, e obviamente agora elas abrem conta salário, e com a conta salário, eles acabam gerando para eles um depósito bancário, é uma conta salário, né, que acaba gerando para eles o benefício de ser vinculado. E na conta salário, né, a gente sabe que na conta salário não é possível intervenções de terceiros, ou seja, eu não posso, eu mesmo sendo o titular da conta, eu não posso depositar um dinheiro naquela conta. Sempre vai criar um problema. Ou eu não posso receber um depósito, uma transferência bancária nessa conta. Só quem pode fazer movimentação bancária nessa conta é a empresa, porque atender a finalidade única e exclusiva de receber salários. Tá? E aí tem a questão das utilidades, que foi como eu falei ainda agora, né? Que a CLT permite que o salário possa ser pago em bens econômicos, porém pelo menos 30% dele deve ser pago em dinheiro, certo? Então eu não posso comprometer mais do que 30%. E aí vem aqui a questão da gorjeta, né? Que as gorjetas, né? Aquelas taxas de serviço, por exemplo, que são pagas nos restaurantes, né? Que você paga aqueles 10% que tem de serviço, aquele valor ele não integra salário, ou seja, é um valor que é distribuído aos funcionários igualmente, né? Dependendo da forma, e além de ser distribuído, né, entre os funcionários, ele não pode ser utilizado como critério para complementar o salário. Ou seja, se em gorjeta esse mês eu adquiri, né, um valor equivalente a R$ 200 para beneficiar todos os meus funcionários, eu não posso descontar esses R$ 200 para pagar o salário dos meus funcionários. Pelo contrário, eu tenho que pagar o salário mais os R$ 200, certo? Não posso utilizar ele como modo de complementação do salário. E aí tem aqui a questão do adicional noturno, né, que ele integra o salário. E aí o adicional noturno pago habitualmente integra o salário, tá? Cumprida a integralidade da jornada do período noturno é prorrogado. Esta prorrogada devido também ao adicional quanto às horas prorrogadas. Como assim? A gente viu, acho que na última aula, que a hora noturna na zona urbana ela é de 10 da noite às 5 da manhã. Então, se a minha jornada de trabalho deveria acabar às 5 da manhã, mas ela foi até meio-dia, significa que de 5 da manhã até meio-dia, a minha hora também vai ser noturna e eu vou receber o adicional noturno até meio-dia, certo? Ou seja, é uma prorrogação da hora noturna. E aí vem aqui a questão das diárias de viagem. As diárias de viagem que são pagas, elas não têm não incluem, né? Não se afetam para efeitos indenizatórios. Entretanto, se as diárias de viagem que eu recebo, elas são um valor superior a 50% do meu salário, elas integram sim, tá? Isso significa que o quê? Que se eu recebo diárias de viagem, né, de salário, prestando serviço, por exemplo, no interior, e aí, eventualmente, o valor que eu recebo não é algo muito expressivo, esse valor ele não se reflete em 13º, em férias e eventuais avisos prévios. Mas se eu recebo esse valor de forma constante, certo? E esse valor que eu recebo se supera, né, supera o valor do meu, 50% do valor do meu salário, ele vai refletir. Então, quando eu receber meu 13º, minhas férias, ele vem lá em reflexo também. A ausência ao serviço. Aí tem aqui a questão né, quando eu tiver à disposição da Justiça do Trabalho, esse valor não vai ser, esse período não vai ser descontado, tá, do meu salário.
parcelas não salariais. Aí aqui entra a questão de que não se inclui, né, no salário. Aqui vem o primeiro ponto, é o vestiário, né, os equipamentos, outros acessórios fornecidos pela empresa, tá, e utilizar no local de trabalho para prestação de serviço. Como, por exemplo, EPI, fardamento, bota, né, até coloco acho que aqui, né, bota, todo aquele material que a empresa lhe dá para prestar o serviço, ele não tem natureza salarial. Tá? Isso inclui também equipamentos, que eu vou botar aqui equipamentos, por exemplo, o computador que a empresa me dá para me prestar serviço, o celular que a empresa me dá para prestar serviço, esse material não compõe verba salarial. E aí tem aqui a questão da educação, em estabelecimento de ensino próprio, terceiros, compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e materiais didáticos. Isso significa que, assim, existem empresas que dão incentivo aos funcionários que querem estudar, pagam a faculdade, pagam metade de uma especialização, de um curso profissionalizante, enfim, elas fazem esse investimento no funcionário. Aquele valor que é pago, ele não se reflete em 13º ou férias, certo? Transporte, né? A questão do vale transporte, vale alimentação também, ele não inclui, tá? Na questão da como verba salarial. E aí vem aqui ainda a questão da assistência médica, odontológica, hospitalar, prestada diariamente ou mediante seguro-saúde, que aí é a questão do plano de saúde. Tem funcionários, por exemplo, que trabalham no interior do estado do Amazonas, que deveriam receber plano de saúde, mas como na cidade não tem o plano de saúde, não tem o plano de saúde contratado pela empresa, né, ou não tem nenhum, né, e aí a empresa faz o quê? Ele pega aquele valor que seria pago ao, a, a concessionária, né, no caso, o hospital, né, ao plano de saúde, e ela paga diretamente ao funcionário. Isso vem discriminando lá no contra-cheque. Esse valor que é recebido, ele também não tem natureza salarial, ou seja, não tem reflexo em 13º, em férias, FGTS, nem eventual aviso prévio. E aí tem aqui a questão do seguro de vida em acidentes pessoais, previdência privada e o valor correspondente ao Vale Cultura. Nenhuma dessas opções aqui tem natureza salarial. E aí é que a gente entra na questão do abono. O abono ele é uma parcela salarial. Significa que o quê? O que é o abono? O abono ele é uma antecipação do salário feito pelo empregador, cuja função é antecipar o reajuste salarial totalmente, todavia, somente não terá natureza salarial quando a lei assim dispuser. Isso significa que, assim, que o abono ele acontece nas ocasiões em que a empresa o Sindicato das Empresas, o Sindicato dos Trabalhadores, anualmente eles se encontram, né, para rediscutir o reajuste salarial, as melhorias para os funcionários, etc. Quando isso não quando eles conversam e eles não chegam no consenso, geralmente o Sindicato dos Trabalhadores entra com uma ação judicial que se chama dissídio coletivo. E aí, com esse dissídio coletivo, né, digamos num exemplo que a empresa ela quer um reajuste de 8, ou desculpa, o sindicato dos empregados quer um reajuste de salário, né, e benefícios de 8%. E aí a contraproposta da empresa foi um reajuste de 4%. E aí eles não conseguiram achar um denominador comum e foram para a justiça. E aí o que acontece? E esse processo, e o reajuste do salário, como é que fica? Então, se a empresa, ela achar é 8%, mas eu me ofereço 4%, é a metade. Então, no momento que terminar o processo, eu vou ser intimado para eu pagar o valor retroativo e corrigido do salário dos funcionários, certo? Só que aí, nessa situação, numa eventual condenação, mesmo que não seja os 8%, ou seja os 4% próprios defendidos, ou o meu termo, que seria 6%, a empresa ela pode pagar esse valor, mesmo não havendo determinação judicial, entendeu? É porque assim, vamos lá, eu vou tentar ser um pouco mais claro. Quando eles não chegam num acordo, a empresa quer, ou os funcionários querem um reajuste de 8% do salário. E a empresa fala, não, eu só quero pagar 4%. E aí, quando eles não chegam num acordo, eles vão para a justiça. Né? A justiça vai determinar qual é o valor que tem que ser pago, né, de reajuste de salário. Como as empresas entendem que é 4%, se elas quiserem pagar esse valor de 4%, que elas já entendem que são devidas ali, né, esse valor é chamado de abono, entendeu? Como se fosse uma antecipação, né, dos efeitos do reajuste do salário. Professor, Pois não?
Eu tenho um questionário para fazer. Na empresa que eu trabalho, a gente já está com 4 anos que a gente não tem esse reajuste salarial. Qual seria a É. possibilidade da gente conseguir fazer esse reajuste salarial? Aí, possivelmente, como não há reajuste salarial, o sindicato ele deve estar em dissídio coletivo com a empresa, entendeu? E aí, assim, a empresa ela não fez. Depois que vocês estão há 4 anos lá nessa empresa, ela não fez nenhum reajuste no salário de vocês por conta própria? Ela não corrigiu o salário de Sim, vocês? Ela fez um reajuste por conta própria? fez. Pois Sim, é. mas Esse tipo, reajuste. deu só um contrato. Isso, mas esse reajuste que ela fez por conta própria, né, lá por exemplo, o teu salário era R$ 1.000. O reajuste que eles queriam era de para aumentar para 1.500, mas ela quer pagar só 1.500, 1.250, desculpa. Ah, não quero pagar 1.500, quero pagar só 1.250. E aí, como não existe ainda uma obrigatoriedade, porque vai para uma ação judicial, né, de que eles querem 1.500, se a empresa, se ela quiser manter pagando R$ 1.000 até então, ela continua pagando em R$ 1.000, certo? Mas se ela quiser pagar os 1.250, aí ela pode pagar os 1.250. Esses 250 mais, R$ 250 a mais que ela paga, que é chamado de abono, entendeu, né? Sim, Certo. Assim, pela questão do que se tem, né, pelo período que tem, 4 anos, né, de processo de dissídio, quando esse processo ser julgado, dependendo da circunstância, pode ser que a empresa seja condenada a pagar um valor bem significativo e corrigido, entendeu? O que ela está fazendo porque o que ela faz com o aluno é basicamente é, dar uma amenizada, né, no débito que ela vai ter que pagar lá no futuro. sim, porque ela já está em processo com o sindicato. É. O que só falta bater o martelo, né? Aí tem que esperar, é o tempo da justiça. É o tempo de Deus. Né? Pode durar 40 anos ou 500 anos, depende. Então, é muito relativo. Mas vamos lá. Valeu, É, obrigado aí. tranquilo. E aí, aqui, a parcela salarial que eu coloquei também tem a questão dos adicionais, né? Que eles têm natureza salarial. Que são, quando eu digo que são natureza salariais, é que significa que eles têm reflexo em hora extra, em férias, em 13º salário, né? E também no FGTS e eventual aviso prévio, tá? E aí, assim, essa questão do, das parcelas salariais, e aí a gente entra aqui no ponto de que quais são os adicionais que existem, né? Então, aqui hoje na legislação vigente nós temos quatro tipos de adicionais. O primeiro dele é o adicional de insalubridade, né? Que ele pode ser no grau tanto médio quanto, né, no médio, no mínimo, no médio e no máximo, tá? E aí Certo. o mínimo é o seguinte: o mínimo é um valor. Peraí, vou explicar todos que é melhor que eu falo de um por calma. O adicional de insalubridade, né, como falei, ele se trata sobre riscos biológicos e químicos, tá? Quando o funcionário ele é exposto a riscos biológicos e químicos, algo que afete a sua integridade física, tá? Correto. Diretamente. E aí, dependendo do grau em que isso acontecer, ele pode receber um adicional. Já o adicional de periculosidade, desculpa, é algo que traz risco à vida do funcionário, tá? Então, como, então, só um instantinho. Desculpa, por causa do barulho. Eu tentei amenizar aqui, por causa do barulho.
Então, os adicionais, né, eles podem ser tanto de insalubridade quanto de periculosidade, o adicional noturno e de penosidade. Como eu falei, o adicional de insalubridade, ele diz respeito a riscos físicos, respeitos que atingem a saúde do funcionário, né? A saúde pela questão do risco biológico, do risco químico, né? E aí a questão do adicional de periculosidade de respeito à integridade, à vida do funcionário, tá? A questão de riscos à vida do funcionário. E o adicional noturno é pela questão do horário trabalhado, né? E a penosidade é pelo desgaste natural, né? De um desgaste físico, desculpa, do funcionário, tá? Aí o adicional de insalubridade ele pode ser pago de três formas. No grau mínimo, que é de 10%, certo? Grau mínimo de 10%, o grau médio, que é de 20%, e o grau máximo de 40%. Tá? Todas essas porcentagens são os adicionais, eles ensinam sobre o salário mínimo. Tá? Então, o nosso salário mínimo hoje que é 1.045, 10% dele é 104,50. Então, esse é o valor do grau mínimo, certo? E assim sucessivamente, 20% e 40%. Tá bom? São os 3 graus da insalubridade. A questão da periculosidade é que ela se dá uma porcentagem de 30% sobre o valor do salário base, tá? É diferente. Tem a questão do salário mínimo e salário base. Salário base é o salário que a gente recebe, né? O salário base é aquele salário arbitrado geralmente por convenção coletiva. Como assim? Se hoje o salário mínimo é R$ 1.045, pode vir uma convenção coletiva de trabalho lá que diz que o seu salário base é R$ 1.500. Então você não pode receber menos do que R$ 1.500. Então os 30% vai incidir sobre os R$ 1.500, diferente da insalubridade. Entendeu? Correto. Tá. E aí vem aqui a questão do adicional noturno, tá? O adicional noturno é um valor adicional de 20% sobre o valor do salário, tá? A questão do adicional noturno se dão especificamente, o adicional noturno pelos horários exercidos dentro daquele horário noturno, né? Já que a jornada de trabalho, né, noturna ela é de 10 da noite às 5 da manhã, durante todo esse período em que eu estiver trabalhando, né, e entrar ou permanecer e sair permanecendo nessa casa, nesse horário, eu recebo um adicional O adicional noturno. noturno o adicional noturno ele só pode ser de 10 horas em diante. Né? Eu entendi. O adicional noturno ele só pode contar das 10 horas em diante. Isso, das 10 às 5 da manhã, tá? Se eu passar das 5 da Certo. manhã trabalhando, eu continuo recebendo, né, até a hora que eu sair, eu continuo recebendo adicional noturno. E minha hora noturna é reduzida, tá? Lembra que eu falei que a Certo. hora noturna é reduzida, que ela não conta mais 60 minutos, ela conta 52 minutos e meio, certo? Uhum. E aqui vem a questão do adicional de penosidade, tá? O adicional de penosidade, ele é um adicional que ele é muito atípico, ele é muito difícil de você ver. Pouca gente conhece ele. A questão do adicional de penosidade, ele corresponde a 10% do valor do salário base da pessoa. Por quê? O adicional de penosidade diz respeito àquelas atividades exercidas em que há um grande desgaste físico do funcionário, né? Ou seja, ele exerce uma atividade que, né, precisa de precisa utilizar muito o corpo para fazer isso, por Ou exemplo. seja, o funcionário dá um gasto para terminar essa atividade, né? Não entendi, O não funcionário tem que entendi. dar um gásinho aí para terminar E, aquela atividade. mais ou menos isso, né? Aquele funcionário que para ele prestar a atividade, ele precisa ser muita atividade física, por exemplo, sei lá, o carteiro, entendeu? O Certo. carteiro, mas pode ser, o carteiro, como ele tem que andar muito, tem que, né, fazer muita atividade física ali, aquela caminhada, e isso exige muito do corpo dele. Então pode ser que isso ele possa vir a receber um adicional de penosidade. É importante lembrar que esse adicional de penosidade ele só é previsto, ele só é exigível se vier discriminando numa convenção coletiva de trabalho ou um acordo coletivo de trabalho, tá bom? Então, se Tá você bom. trabalha numa empresa em que você tem exerce muito esforço físico e tudo mais, mas se não tiver, né, na convenção coletiva de trabalho a obrigação da empresa pagar esse adicional, então significa que você não vai receber, não tem direito a recebê-lo, certo? Certo.
E aí, né, tem a questão aqui das gratificações, né, que são as parcelas de contraprestativas pagas pelo empregador, empregado, em decorrência de um evento circunstanciado tida como relevantes pelo empregador. As questões já é que a gratificação, né, aqueles extras que a gente ganha, né, elas são parcelas salariais, tá? E aí, por exemplo, aqui eu trouxe aqui a gratificação de função, né? Que é aquele funcionário que exerce um cargo de confiança, né? E aí, se ele recebe um cargo de confiança e recebe uma gratificação por isso, esse valor que é pago tem reflexo nas verbas salariais dele. Ou seja, quando ele for receber o salário, ele recebeu o 13º, ele também vai receber esse valor, tá? Mantido o empregado no exercício da função comissionada, não pode o empregador reduzir o valor da gratificação, tá? Então, aí tem aqui a questão da quebra de caixa, né, que é um valor de pago geralmente às pessoas que trabalham com manuseio de dinheiro, né? Então, esse valor aqui também integra a verba salarial, tá? Quebra de caixa geralmente é 10%, tá? 10% do salário é o que você recebe de quebra de caixa. Gratificação por tempo de serviço, também integra serviço, os salários, tá? E essa aqui, ok. Só fechar aqui, vamos pro próximo. Tá? Aqui agora a gente vai falar sobre suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Tá? Esse é bem rápido também. A suspensão do contrato de trabalho, né, a cessação temporária dos principais efeitos do contrato de trabalho, o vínculo empregatício se mantém, porém as partes, né, que é o empregado e o empregador, não se submetem às principais obrigações contratuais enquanto dura a suspensão. O que acontece? Aí eu botei aqui as principais consequências da suspensão do contrato de trabalho. A primeira é que o empregado não presta serviço e não se mantém à disposição do empregador. Beleza, ele não presta serviço e não se mantém à disposição do seu empregador. E aí vem o detalhe. Nesse período em que ele estiver afastado, o empregador não paga os salários dele, certo? Ele não recebe por aquilo. E o período de suspensão do contrato de trabalho, né, ele não é contado, ele não é computado como tempo de serviço. Entendeu? Então, para fins de cálculo de rescisão, de férias, de 13º, tudo isso não é contado. E aí eu deixei aqui, né, como o contrato, a suspensão do contrato de trabalho suspende os principais efeitos do contrato de trabalho, existem ainda umas obrigações acessórias em que o funcionário se submete, né, ele é obrigado a se submeter, mesmo com o contrato suspenso. E aí, o que é? O funcionário ele não pode violar o segredo da empresa, ele não pode praticar concorrência desleal, ele não pode, né, ele deve ter respeito à integridade física, né, e à moral do seu empregador, né, e assim como também a própria empresa tem responsabilidade com o empregado, que ela deve também ter respeito pela integridade física e moral do seu empregado, certo? Então não é assim, como eu dispenso, vou lá e vou mandar a empresa, né, para aquele lugar, o meu chefe para aquele lugar, né, meu contrato está suspenso mesmo, então ela não pode fazer isso. Por quê? Porque aí o meu contrato pode ser, e aí nessa situação aqui, embora os efeitos do meu contrato estejam suspensos, eu posso ser demitido por justa causa, certo? Se o funcionário violar qualquer das obrigações contratuais vigentes Correto. durante a vigência da suspensão do contrato de trabalho, o mesmo poderá ser dispensado por justa causa. Foi o que a gente falou ainda agora. E aí vem aqui a questão de suspensão do contrato de trabalho quando se dá por motivos ali à vontade das partes. Como assim? Por afastamento previdenciário, por motivo de doença, a partir do 16º dia. Como assim? Quando você pega um atestado médico, digamos que, um exemplo prático, você está com catapora. Você pegou catapora, e aí uma doença, né? Obviamente, não tem nada a ver, nada relacionado com o seu trabalho. E aí o médico lhe dá um atestado médico de 20 dias. Né? Significa que durante esses 20 dias que eu ficar com o meu contrato suspenso, 15 dias dele é uma interrupção do contrato de trabalho. A partir do 16º dia desse atestado, desse afastamento, eu entro aqui na hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Entendeu? Beleza. A mesma coisa dá aqui pela questão do afastamento
né, por motivo de acidente de trabalho, tá? A partir do 16º dia, né, também a empresa não tem responsabilidade. Aí já fica por conta do INSS, né? Isso, a partir do 16º dia ele vai para o INSS, né, é a responsabilidade do INSS. Mas os primeiros 15 dias é a responsabilidade da empresa ainda, tá? Então, Correto. nessa situação aqui, o contrato dele é suspenso. E aí eu até aqui, ó, falando do INSS, eu falei aqui no item 2, tem a questão da aposentadoria provisória, né? Ou seja, que ele há muito tempo ele está afastado pelo INSS e aí o INSS às vezes afasta o funcionário provisoriamente, certo? E aí quando chega nessa questão de afastar ele provisoriamente, pode ser que haja uma revisão, né? Uhum. De 2 anos tem uma revisão para verificar se o funcionário está apto ou não a voltar a trabalhar. E aí nessas circunstâncias como ele não está apto mais a trabalhar, desculpa, se ele estiver apto a trabalhar, a aposentadoria dele vai ser cessada e ele vai ser retornado ao trabalho, tá? Mas esse período que ele estiver com a aposentadoria por invalidez, ele realmente não, né, ele não conta, tá bom? E aí tem aqui a questão do por motivo de força maior. A questão de por motivo de força maior diz respeito a questões de eventos da natureza, tá? Como assim? Significa que, por exemplo, na empresa onde eu trabalho, choveu muito forte ontem, bateu um furacão lá e arrancou o telhado da empresa, e molhou tudo lá dentro, né, e estragou toda a mercadoria. Significa que a empresa, então, não tem, né, não tem como eu ir trabalhar na produção da empresa. Então, meu contrato, ele é suspenso. Por conta desse motivo, até que a empresa acha que tenha condições, né, de, 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 de restabelecer as condições necessárias para que eu possa exercer minha atividade laborativa, tá? E aí vem aqui para cumprimento de cargo público obrigatório. Isso aqui é questão de fui chamado para servir no exército, fui convocado para ser mesário, tudo isso aqui, tá? É a questão da suspensão do contrato de trabalho. E aí, motivo Uhum. de suspensão do contrato de trabalho. Eu botei aqui, ó, participação pacífica em greve. Se eu quero fazer greve, desde que eu esteja previsto na questão da lei, né, nos motivos da lei, aquele período que tiver de greve, não trabalhando, meu contrato fica suspenso. Exceto se houver, né, uma determinação legal ou um acordo entre as partes de que esse período vai ser. Como é que é? Se tiver legal na lei, aí Porque não é. isso. Porque, assim, via regra, para me fazer uma greve, para entrar em greve, eu tenho que preencher os requisitos. Eu tenho que comunicar às autoridades competentes, tem que ter um alvará, tudinho, para poder, né, ser uma greve legítima. E aí, nesse É, período em que eu estiver de greve, esse período que eu estiver afastado do meu trabalho, o meu contrato fica suspenso. Ou seja, eu não recebo por aquele dia que eu estiver de greve. Exceto se eu tiver, exceto se na determinação, na autorização legal, vier uma norma, vier uma imposição do magistrado informando, olha, estão de greve? Então, beleza. Então, mesmo assim, tem que pagar o salário normalmente. Se vier uma determinação, beleza. Mas, em via de regra, eles não têm o empregador não tem obrigação de honrar com o compromisso dele, com eles. Certo? certo. Aí aqui, ó, encargo político notório, eleição para cargo de direção sindical, eleição para o cargo de diretor de sociedade anônima, licença não remunerada concedida pelo empregador, pelo trabalhador, desculpa, afastamento para qualificação profissional, suspensão disciplinar, tá? E tem aqui a questão da suspensão do trabalhador que estava. Esse afastamento para a qualificação profissional é tipo, ele vai fazer um curso, ele tem que Mais ou sair menos isso. Eu preciso de uma afastamento para fazer sei lá, um mestrado lá não sei aonde, entendeu? Uhum. Precisa de um afastamento para fazer determinada coisa. Então, esse motivo é a suspensão do contrato de trabalho, certo? Em via de regra. Não Correto. significa que a empresa, né, que ela vá necessariamente fazer isso. E a suspensão diplomar Disciplinar. é A suspensão, disciplinar. a suspensão disciplinar é aquela que você faltou e não justificou a falta. A empresa vai lá e suspende por um dia. Ah, sim. Entendeu? É isso, é a de suspensão disciplinar, tá? Ou, sei lá, dormi no serviço, me acharam lá, ou fiz um procedimento incorreto, aí me deram uma suspensão. Esse daí é de suspensão disciplinar, tá? É normal no trabalho. É, mais ou menos isso.
Agora, tem a suspensão do trabalhador estável, garantia especial de emprego para instauração de inquérito de apuração de falta grave. O que é isso? Só um instantinho, rapidinho. Nesse período, isso daqui é o seguinte: quando o funcionário uma das coisas que a gente vai ver na próxima aula, né? Acho que amanhã, mesmo horário, o funcionário, a natureza jurídica da justa causa, ela é imediata, certo? Ou seja, se o funcionário cometeu uma falta grave e ele tem, né, que ser dispensado por justa causa, né? Mas aí, às vezes, nem sempre é algo tão imediato, né? De você olhar ali e já identificar isso. Não. A questão toda é que isso tudo pode mudar, né? Então, ou então, às vezes, a empresa precisa fazer uma apuração, ela precisa ouvir, fazer o oitivo, fazer aquela cariação, né? Então, para isso, nesse momento que a empresa faz toda essa cariação, todo esse procedimento, ela afasta o funcionário do local de trabalho. E aí que entra aqui, ó, suspensão do contrato de trabalho estável ou garantia especial do emprego para instauração de inquérito para apuração de falta grave, tá? Então aí o funcionário ele é afastado do seu posto de serviço para que seja feito o levantamento sobre as suas responsabilidades e suas eventuais faltas. O detalhe é que, assim, essa é o entendimento jurisprudencial, tá? Ou seja, entendimento de vários tribunais é no sentido de que essa suspensão do contrato de trabalho ela não pode ser superior a 30 dias. Mais do que isso é considerado abusivo e aí é motivo para justa causa do empregador, ou seja, por intermédio de rescisão indireta. E aqui, agora a gente entra na interrupção do contrato de trabalho, tá? E aí a interrupção do contrato de trabalho, né, diferente da outra, ela também é a cessação temporária da prestação de serviço pelo empregado, entretanto se mantém obrigações patronais, tá? Como assim? O funcionário ele também não fica, ele não presta serviço e também não se mantém à disposição do seu empregador. Entretanto, o empregador paga o salário normalmente, certo? E, por fim, aqui, ó, o período de interrupção do contrato de serviço conta como tempo de, interrupção do contrato de trabalho é computado, né, como tempo de serviço. Ou seja, naquele exemplo que eu dei de ser afastado, né, até 15 dias, então aqueles 15 dias contam sim. E aí, motivos de interrupção do contrato de trabalho. Eu vou ter aqui afastamento do trabalho por motivos de doença ou acidente de trabalho, até 15 dias. Tá? Os descansos trabalhistas, desde que remunerados, descanso intra-jornada, descansos semanais, feriados e férias. Licença maternidade, afastamento de 2 semanas por motivo de aborto, licença remunerada concedida pelo empregador, interrupção do serviço da empresa. Essa questão da interrupção do serviço da empresa é o seguinte, diferente daquela situação da força maior. Quando a gente falou de força maior, a gente falou de um evento da natureza. Essa interrupção do serviço da empresa se diz respeito às condições de uso, as condições de trabalho na empresa. Por exemplo, se você vai trabalhar, se você presta serviço numa empresa e que essa empresa não te dá as condições mínimas de trabalho, né, para que você tenha saúde, higiene e segurança no local, numa eventual fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego e levantar essas irregularidades, ele vai autuar a empresa e vai dar um prazo para que ela faça essas correções. Caso ela não faça isso, né, aí ela pode ser penalizada. Mas durante o período em que a empresa tiver, né, que se adequar a esses moldes, essas informações, os funcionários geralmente são afastados do local de serviço até que haja, né, a correção desse erro. E aí, esse período em que esse funcionário fica em casa, aguardando para retornar ao trabalho, o contrato dele é suspenso, ou, desculpa, interrompido, tá? Então, assim, ó, Mas recebe normal, né? Oi? Recebe normal. Recebe normalmente, tá? A culpa não foi do funcionário a empresa ter parado, foi culpa da empresa que não apresentou equipamento, ou, enfim, né, não fez o necessário para prestar o serviço. E aí tem ainda aqui, continuando, o imposto de afastamento remunerado previsto no artigo 473, que é taxativo, 2 dias consecutivos por falecimento do cônjuge, ascendentes, irmão ou pessoa que viver sob sua dependência, tá? Questão do luto. 3 dias por motivo de casamento, 5 dias de licença maternidade, ou paternidade, desculpa. 1 dia a cada 12 meses por doação voluntária de sangue. No período de apresentação do serviço militar, nos dias em que estiver realizando provas de vestibular. Tá? Esse item 11 eu não sabia dos 12 dias, um dia após cada 12 meses.
Mas é porque quem doa sangue. Certo? Se doar sangue, beleza. É um dia a cada 12 meses. Nos dias em que estiver servido para vestibular e pelo tempo que for necessário para comparecimento em juízo. Tá? Se for convocado para sair na justiça, o tempo que for necessário você ficar lá, você recebe normalmente. E aí eu botei aqui, acho que é para finalizar. Destacamos que em algumas convenções coletivas de trabalho autorizam a suspensão ou a interrupção do contrato de trabalho por mais dias. Portanto, fique atento à sua realidade para que não ocorram prejuízos. Significa que, assim, por exemplo, essas questões da suspensão do contrato de trabalho, da interrupção do contrato de trabalho, tem convenções coletivas que trazem um prazo mais benéfico ao trabalhador, traz uma norma que seja muito mais favorável do que essas normas que a gente falou aqui, entendeu? Esses quesitos que eu falei aqui são os que estão previstos na CLT, na Constituição Federal e nas normas infraconstitucionais. Entretanto, cada uma delas pode estar submetida a uma alteração, desde que mais benéfica dentro dos moldes da justiça, previsto na lei, de que apresente uma questão mais favorável ao funcionário, entendeu? Certo. Então, essa condição favorável ao funcionário, ela é atribuída por mediante de convenção coletiva de trabalho. Convenção coletiva, acordo coletivo ou até mesmo dissídio, entendeu? Certo. Beleza. Aí, só um instantinho, a gente entrar no último assunto, que é o de extinção do contrato de trabalho. Pronto, a extinção do contrato de trabalho. A extinção do contrato de trabalho é o fim do contrato de trabalho que poderá ser de diversas formas, ou seja, é o fim do vínculo entre as partes. Tá? Aí, botei aqui as formas de extinção do contrato de trabalho. A primeira que pode ser por iniciativa do empregador, ou seja, que é a modalidade mais frequente, porque o empregador não quer mais trabalhar, quer mais seu serviço, ele pode lhe mandar embora sem justa causa ou com justa causa, certo? Dependendo da circunstância. E aí tem a iniciativa por empregado, que é aquela famosa que é pedido de demissão, né? Ou pode ser por intermédio de rescisão indireta, por ter identificado que o empregador vem cumprindo faltas graves contra suas atividades. Aí tem aqui, por circunstâncias alheias à vontade das partes, motivo que independe das partes. Isso aqui a gente vai ver mais adiante, e aí tem aqui também por vontade das partes. Oi? Se o patrão não está... o funcionário não está dando produção para a empresa, ele pode mandar o funcionário embora. Mas aí já é por iniciativa do empregador. Quando a circunstância com circunstâncias alheias à vontade das partes, a gente vai ver aqui que, por exemplo, é quando o funcionário falece. Sim. O funcionário faleceu, não tem como, as partes não queriam rescindir o contrato, mas foi uma eventualidade que aconteceu e teve que se encerrar a relação de emprego. E aí tem aqui por vontade das partes, que foi uma modalidade inserida na reforma trabalhista, tá bom? Que a gente vai falar em específico de cada um deles agora. Por iniciativa do empregador, que é a questão da justa causa, sem justa causa. Quando o funcionário é demitido por sem justa causa, ele recebe o aviso prévio, o reflexo que o aviso prévio traz, e aí vem 13º salário, recebe férias vencidas se tiver e as férias proporcionais. Todas elas sempre acrescidas de 1/3, tá? Sim. E recebe FGTS sobre essas verbas e saca o valor do FGTS lá depositado, tá bom? Além desse valor do FGTS lá depositado, ele saca a multa de 40% do FGTS, ou seja, 40% do valor que tem lá depositado é sacado pelo funcionário. A multa de 40% ela continua valendo ainda? Continua. Porque estava dizendo que ia baixar para 30% aí, não sei o quê. Não, ainda continua. O que tem é a circunstância dela ser reduzida pela metade, mas isso a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Mas essa multa de 40% é em cima do valor que foi depositado no histórico, E aí é feito o negócio pela empresa, tá? Porque, assim, geralmente a empresa ela não paga 40%, tá? Ela paga 50%. 10% do valor fica na Caixa Econômica, o governo, e os outros 40% são liberados ao funcionário, tá bom? Correto.
E aí o saldo de salário, que são os dias trabalhados, se tiver, as horas extraordinárias que não foram compensadas, tá? E as guias para se habilitar no seguro-desemprego, certo? Certo. E aí, quando o funcionário é demitido por justa causa, o que, que ele recebe? Os dias trabalhados, se ele tiver, né? Os dias trabalhados, se ele tiver. Aí vem aqui a questão das férias vencidas também, se ele tiver, porque é direito adquirido. E as horas extraordinárias não compensadas, ou seja, né, se ele, como é direito adquirido também por ele, ele recebe, tá? Se ele não tiver férias, não recebe, férias completas. Se ele não tiver dias trabalhados, ele não recebe. Se ele não tiver horas extraordinárias não compensadas, também não recebe, ou seja, vai dar zero. Isso aconteceu comigo em 2016. Não entendi? Isso aconteceu comigo em 2016. Foi. Ah, isso Eu tive que pedir, eu tive que pedir a conta e eu fui suspenso com justa causa. Tem conta e foi suspenso por justa causa? Uhum. Porque assim, uma coisa é você ser demitido por justa causa, outra coisa é você pedir demissão, que é agora que a gente vai falar. Entendeu? Quando você. Foi obrigado a pedir a conta. Ah, tá. Senão ia ser demitido por justa causa. Não é isso? Sim. Ah, entendi. Tá. E aí vem aqui, ó, pedido de demissão. É quando um funcionário, né, toma a iniciativa de extinguir o contrato de trabalho. E aí ela pode ser com ou sem um aviso prévio, certo? O com Certo. aviso prévio é quando ele trabalha e o sem aviso prévio é quando ele não trabalha pelo período de até 30 dias, tá? Por que até 30 dias? Porque a gente vai ver depois no módulo mais específico que o funcionário ele pode trabalhar 30 dias e ter sua hora de jornada de trabalho reduzida, ou ele pode trabalhar 23 dias e folgar 7 dias, tá? E aí, quando ele pede demissão, o que, que ele recebe? Ele recebe o saldo do salário, né, que são os dias trabalhados, recebe as férias vencidas, se ele tiver, e recebe as férias proporcionais, todas acrescidas de 1/3, tá? Recebe o 13º salário proporcional, recebe Certo. as horas extraordinárias não compensadas, e em cima dessas verbas aqui é feito o depósito do FGTS na conta dele. Mas ele não saca o FGTS, tá? O funcionário, quando ele pede demissão, ele não saca o FGTS. E nem se habilita Certo. no seguro-desemprego também, tá? E aí vem aqui a Foi. questão da justiça. O que aconteceu, né? Certo. Aí vem a questão da justa causa, né? Justa causa do empregador. O funcionário ele pode aplicar a justa causa do empregador por intermédio da rescisão indireta, né? O que acontece? O funcionário ele recebe todas as verbas como se ele fosse demitido sem justa causa, tá? Todas essas verbas aqui. Quando funciona isso aqui? A gente vai até ver depois que uma aula a gente vê numa aula sobre justa causa quando se enquadra as circunstâncias para rescisão indireta, tá? O funcionário recebe todas as suas verbas rescisórias como se tivesse sido dispensado sem justa causa pelo empregador, tá bom? Recebe férias, 13º, aviso prévio, seguro-desemprego, tudo isso ele recebe. E aí, circunstâncias alheias à vontade, como eu te falei ainda agora, ó. Falecimento do empregado. O funcionário faleceu, e aí o que acontece? Aí a família recebe o saldo de salário, né, que são os dias trabalhados por ele, as férias vencidas ou proporcionais se houver, e o 13º salário proporcional, tá? Mas aí, no caso do FGTS, como é que é? Não, na questão do FGTS, a empresa não libera o FGTS à família, tá? E também ela não paga o FGTS à família. Primeiro porque é o seguinte, o FGTS ele é depositado mensalmente numa conta vinculada na Caixa Econômica, né, de titularidade do funcionário. Quando ele falece, a empresa comunica o término do contrato e informa lá o motivo. Quando isso é feito, apresentando o motivo, aí a família tem que apresentar uma série de documentações na Caixa Econômica, que ela é quem vai liberar esse valor aos herdeiros do funcionário, certo? E aí vem aqui a questão do falecimento do empregador. Circunstância aqui, por exemplo, na empregada doméstica, quem contratou ele foi uma pessoa física, entendeu? Então, como foi uma pessoa física,
vem aí os critérios de que ela vai receber, né, o aviso prévio, seus reflexos, né, as férias proporcionais e a crescida de 1/3, 13º salário proporcional, os dias trabalhados, a liberação do FGTS que tem lá depositado, dos 8%, e a multa de 40% do FGTS, ou seja, como se ela estivesse sendo demitida. Né? Mas eu botei a observação aqui, ó, caso o motivo do óbito do empregador se deu por força maior, a multa será reduzida para 20%, ou seja, o empregador morreu, né, faleceu por causas naturais, infartou e morreu. E aí, nessa hipótese, 20%. Só recebe 20%. Isso, exatamente. A empresa só, no caso, os herdeiros do empregador só pagam 20%. Uhum. E aí tem aqui a questão da vontade das partes, que foi algo que foi inserido na reforma trabalhista, né? Que vem dizendo aqui, ó, no 484A, que as partes podem, né, entrar em acordo para ter o contrato de trabalho rescindido. E aí, nessa hipótese, o que ele recebe? O funcionário recebe os dias trabalhados, as férias vencidas e proporcionais, se houver, o 13º salário proporcional, o depósito mensal do FGTS, tá? É feito o recolhimento do FGTS dessas verbas, tá? E aí o que acontece aqui, ó, o ponto, ele recebe ele recebe aviso prévio, mas ele só recebe a metade do valor, né, do aviso prévio indenizado. Entendeu? E aí também, quanto à multa do FGTS, ele também só recebe a metade, ele só recebe 20%, não recebe 40%, ele só recebe 20%. E aí tem ainda a questão do FGTS, né? De todo o valor depositado do FGTS, eu vou sacar apenas 80% desse valor, 20% vai permanecer lá no inativo, certo? Na conta vinculada. E, por fim, né, no acordo, o funcionário não tem direito a se habilitar no seguro-desemprego, certo? E aqui, né, tem, para a gente finalizar, tem a última modalidade de rescisão de contrato de trabalho prevista, que é uma que eu confesso que eu nunca vi ser aplicada na realidade, mas está prevista na legislação, que é quando se fala sobre culpa recíproca, né? A culpa recíproca, né, é quando ambas as partes contribuem para a rescisão do contrato de trabalho e as verbas são reduzidas pela metade, ou seja, toda a verba dele que ele teria que receber cai para a metade. Ambas as partes contribuíram para o término do contrato de trabalho. Essa Certo? cúpula recíproca, ela vai ser a metade, né? Isso, exatamente. Então o funcionário só recebe a metade do valor que seria devido para ele nas verbas rescisórias. Tá bom? Mas isso se ele concordar, né? Não, mas é isso que eu te falei. Quando se tem culpa recíproca. Se isso for identificado, vai se manter. Tá? Uhum. Quando, tanto o empregador quanto o empregado. Né? Como eu te falei, Certo. algo que eu nunca vi ser aplicado na prática. Eu nunca vi, nem vi reconhecer isso aqui. Tá? E aí, mas é algo que Certo. está previsto na legislação. E aí, para a gente finalizar aqui, ó, o último ponto, né? Isso, é o último ponto. O prazo, qual é o prazo que a empresa tem para pagar as verbas rescisórias? 10 dias, tá? 10 dias úteis. Multa, em caso de não receber, ou, desculpa, em caso de não observar o prazo, será devido o pagamento de uma multa equivalente a um salário. Como assim? A empresa tem que pagar até 10 dias úteis. Se passar esses 10 dias úteis, a empresa tem que pagar uma multa que é um valor equivalente a um salário do funcionário, certo? E aí, digamos assim que o funcionário fez um empréstimo na empresa, e aí, como ele fez um empréstimo na empresa, a empresa, no momento que foi demitir ele, fez o levantamento desse empréstimo, ou fez compra, sei lá. E aí, assim, quando for a empresa pode descontar na rescisão dele esse valor que tem aberto com a empresa? Pode. Só que esse valor não pode exceder o valor equivalente, né, idêntico a um mês de remuneração do funcionário. Entendeu? Então, se minha remuneração era R$ 1.500 e eu devo R$ 1.500 para a empresa, mas a minha rescisão deu só R$ 1.500 também, ela pode descontar tudo? Pode. Entendeu? Mas se ela quiser descontar, se a minha dívida é de 5.000, o meu salário é de 1.500, e aí minha rescisão dá 5.000,
Ela pode descontar os 5 mil? Não, ela só pode descontar 1.500, o valor correspondente a uma remuneração do empregado, certo? Certo. E aí a questão, né, que até é repetida aqui, da questão da vontade das partes, né, que com a reforma trabalhista, possibilita que as partes, né, celebrem acordo, tá, para rescindir o contrato, tá bom? E por hoje a gente termina aqui essa aula de reforço. Tá aqui o meu e-mail, tá bom? Se quiser tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. E como também aqui o meu telefone, que é o WhatsApp, pode entrar em contato comigo, tá bom? Lembrando que, deixa eu só com reforço, esse material também já está, todo esse material que a gente passou aqui nos slides, né, da apresentação, estão disponíveis no sistema do Proeste, tá bom? Certo. Deixa eu te fazer uma pergunta.